Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. O programa de hoje trata de um tema que é o do anti-intelectualismo, ou seja, como provavelmente já é possível de perceber em jornais e em muitos lugares, a gente está vivendo num mundo, dentro e fora da escola, né? Não só no Brasil como em outros países, onde progridem uma série de opiniões sobre as coisas que não são opiniões científicas e que competem com os conhecimentos científicos. Numerosos são os fatores que podem ajudar a explicar essa certa falência do discurso da ciência e esse avanço da questão do opinionismo. Um deles é, inclusive, o canal que nós estamos nos servindo aqui, que é a internet e que é o YouTube. A possibilidade que cada um tem de ter uma dúvida qualquer sobre um tema, tomar o celular e buscar a resolução dessa dúvida num lugar onde circulam opiniões e conhecimentos científicos e talvez então se valer de uma simples opinião, que não é argumentada cientificamente, para resolver alguma coisa. Essa questão ela impacta fortemente o conhecimento escolar. Vou comentar 3 exemplos. O primeiro deles, que é um exemplo já mais antigo, é a questão do embate entre o evolucionismo e o criacionismo. Na verdade, assim, a origem da vida na Terra tem uma teoria científica que lhe suporta, aceita já pela comunidade científica há muito tempo, que é a teoria do evolucionismo e que lembra a figura do Darwin, que com certeza todos conhecem. Há uma outra modalidade de se pensar o surgimento da vida na Terra, que é através do chamado criacionismo. Por exemplo, no mito de Adão e Eva, né, assim, as figuras Adão e depois Eva se criam simplesmente já prontas. Queria em cima disso comentar que nós temos tido então situações em que famílias pedem para que os seus filhos não assistam a aula de biologia ou então a aula de história quando se tratar do evolucionismo. Qual é a opinião nossa aqui do canal? A nossa opinião, coerente inclusive com uma sentença muito bem argumentada da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o tema, é de que assim, ao ir para a escola, que é lá que se aprende ciência, a criança vai sim aprender sobre o evolucionismo. Essa é a teoria científica disponível para o surgimento da vida na Terra. Isto não vai lhe obrigar a acreditar no evolucionismo. A escola e a sociedade estarão cumprindo o seu dever de alfabetização científica dela. Por outro lado, essa criança não pode, não deve ser humilhada no espaço escolar porque ela acredita no criacionismo. Ninguém vai para a cadeia, ninguém será morto por acreditar no criacionismo. Se eu resolver acreditar que a vida na Terra se deve a um sopro divino, eu tenho todo o direito de acreditar. Como é que isso se resolve no espaço escolar? Isso se resolve no espaço escolar, dentre outras, de uma maneira que a criança vai aprender sobre isso e no dia da prova, por exemplo, se houver uma prova sobre o tema, a prova não pode ter um tipo de questão. Por exemplo, essa questão que diz assim, complete a frase abaixo colocando a palavra que completa corretamente o pensamento. E aí a frase seria: a origem na vida da Terra se explica pelo, alternativa A, criacionismo, alternativa B, evolucionismo. A professora não deve fazer esse tipo de questão, porque essa questão humilha a criança, se ela sabe que tem uma criança que acredita no criacionismo, humilha a criança que acredita no criacionismo. A criança ou vai mentir para si mesma e para o professor, marcando evolucionismo, porque ela sabe que essa é a resposta que a professora quer, ou então ela vai responder como ela realmente acredita, que é o criacionismo, ela é a sua família, a sua tradição religiosa, e ela vai então tirar 0 na questão. Por outro lado, a professora pode e deve perguntar tudo sobre o evolucionismo. Essa é a tarefa da escola. Tu vais decidir se tu acredita ou não, tendo em base um conhecimento desse tema. Há outros 2 tópicos que andam muito na ordem do dia. Um deles tem merecido inclusive uma série de piadas para todo lado, é de que há um grupo de indivíduos que acredita e milita em cima do fato de que a Terra é plana e não esférica. Não se trata de ridicularizar as pessoas que têm essa opinião. Ninguém está proibido de acreditar que a Terra é plana, ou que a Terra é sustentada por uma tartaruga, ou que a gente vive no dorso de um elefante. A questão é que há uma teoria de ordem científica que a criança vai aprender na escola sobre a esfericidade da Terra. De qualquer maneira, a escola cumpre mais uma vez o seu papel
científico, né? Mas não obriga a criança a essa crença, né? E o terceiro tópico, esse sim tem causado mais problemas, é que há um movimento bastante expressivo de pessoas que não acreditam nas vacinas. Há hoje em dia uma diminuição da cobertura vacinal no Brasil e no mundo. A escola tem grande responsabilidade na questão do chamado calendário das vacinas, que se você for a qualquer escola pública ou privada, você vai encontrar numa parede ali o calendário vacinal. Mais uma vez, a escola deve cumprir a sua tarefa, que é a de explicar o calendário vacinal. Na questão da vacina aqui tem um problema que nós não vamos desenvolver, mas fica para todo mundo pensar, que é até que ponto eu posso decidir individualmente que eu não vou me vacinar e uma vez então que eu acabe pegando a doença, eu vou impactar o coletivo com o fato de que eu tenho essa doença. Às vezes uma doença já vencida há muito tempo pela medicina, por exemplo, como é o caso do sarampo. Todas essas coisas orbitam ao redor do território escolar e nos ajudam a discutir essa questão de um movimento anti-intelectualista que progride no mundo. Fica aqui a questão para pensar. Críticas, sugestões de desdobramentos desse tema, basta você assinalar nos comentários abaixo. Era isso, obrigado.